Então, ainda conforme aquela intuição de fundo, né, de que tudo aquilo de mais alto, né, a que a humanidade chegou, de certa forma prefigura o Cristo, ela vai ler as civilizações pré-cristãs como sendo cristãs em essência. Então, ela começa a fazer uma série de analogias, né, que, mais uma vez, provocam uma certa estranheza, principalmente para quem não tem vivência nenhuma em relação a outras tradições espiritualistas, outras tradições religiosas, né? Mas ela vai dizer, por exemplo, que a própria frase de Jesus, quando ele diz que eu sou a verdadeira videira, de certa forma remete a Dionísio, que é o deus do vinho, né? Então ela vai observar que um dos primeiros atos de Jesus na sua vida pública, quando ele começa a pregar, é justamente transformar água em vinho. E como nós sabemos que tudo que Jesus faz tem um poder simbólico e que nada é à toa e que sempre aponta para algo, né? Ela vai ler como uma remissão a Dionísio. Então, o que é que ela está fazendo aí? Ela está estabelecendo uma relação do próprio Cristo com várias tradições, com várias perspectivas espirituais. Ela vai dizer também que o próprio Platão conhecia, né, dava a entender nas suas obras, sugeria que ele tinha conhecimento dos dogmas da Trindade, da mediação, da encarnação e da própria paixão. Então é como se ele já soubesse, né, dessas verdades e ele apresentasse aqui e ali na sua especulação sobre os mitos essas verdades que ele já tinha acesso. Nesse sentido, ela observa esse aspecto mais místico do Platão, e a gente sabe que o Platão também ele tinha um ensinamento esotérico, né? Você tem ali a filosofia aberta, né? A filosofia onde ele escrevia nos seus diálogos, e a filosofia oral, onde ele passava determinadas verdades que ele não escreveu nos seus diálogos. Então ela chama a atenção para isso, né? Para o fato de que Platão tinha alguns conhecimentos, né, que são conhecimentos que dizem respeito a essas verdades eternas. E aí ela avança nessas analogias, nessas possibilidades, né, de comparação, e ela vai dizer ainda o seguinte, quando Jesus diz, eu vim para atear fogo na terra, ela aproxima Cristo de Prometeu. E ela vai dizer também que a frase de Jesus, eu sou o caminho, lembra o Tao chinês. Então a gente sabe que o Tao, a tradução pode ser caminho, e significa tanto a vida, né, o caminho, como o próprio Deus, né, o Deus impessoal do taoísmo. Então é uma palavra que literalmente significa caminho, Tao, e que metaforicamente significa, por um lado, o método da salvação e, por outro, o Deus impessoal da espiritualidade chinesa. Então, ela faz esse apontamento bem interessante, né, de dizer que quando Jesus diz, eu sou o caminho, né, ele estaria apontando para o Tao também. Então, é outra aproximação, né, do Cristo, né, com essa outra tradição oriental. E ela diz ainda que quando Cristo diz, eu sou a verdade, ele estaria fazendo uma referência a Osíris, né, o Senhor da Verdade. Então você vê que existe aí uma série de analogias, né, de possibilidades que ela levanta no sentido de mostrar que Deus, que Jesus Cristo, sendo o Verbo, né, encarnado, ele, de certa forma, perpassa todas as tradições, e não apenas aquela civilização específica, né, localizada, que a gente conhece dentro da nossa tradição. Relacionado a isso, né, como uma espécie de corolário de tudo isso, a gente tem que ela faz uma crítica à própria inutilidade do proselitismo. O que é o proselitismo? O proselitismo é você
é tentar converter as pessoas, né, da sua dogmática, da sua fé, da sua crença. Ela vai dizer que isso é, de certa forma, desnecessário e que Jesus nunca pediu isso. Ela vai dizer que no momento em que Jesus disse para batizar aqueles que creem nele, ele disse para batizar aqueles que creem, não aqueles que estão dentro de uma cultura completamente diferente e que teriam que aceitar por força a verdade revelada de um povo que eles nunca ouviram falar, né? Então, nesse sentido, ela faz esse apelo ao bom senso, né? De mostrar que a verdade ela pode ser revelada em outras tradições também, né? Então, você vê como o pensamento dela, nesse sentido, é um pensamento atual, né? De tolerância religiosa e de compreensão, né? Da grandeza de várias tradições. Tem uma frase dela muito bonita, que ela diz o seguinte: cada vez que um homem invocou com um coração puro Osíris, Dionísio, Krishna, Buda, o Tao, etc., o Filho de Deus respondeu, enviando-lhe o Espírito Santo. E o Espírito agiu em sua alma, não exortando-o a abandonar a sua tradição religiosa, mas dando-lhe luz, e no melhor dos casos, a plenitude da luz dentro desta tradição. Então veja que frase linda. Ela está dizendo que em qualquer tradição religiosa, quando o homem se dirige, seja a Osíris, seja a Krishna, seja a Buda, quando ele se dirige com o coração puro, o Filho de Deus responde e lhe dá a luz. E lhe dá a luz dentro daquela própria tradição que ele está inserido, né? Ele não pede para que a pessoa saia da sua tradição religiosa para que ele tenha a luz. Então, Jesus é a verdade? Sim, é a verdade, mas essa verdade ela pode se revelar a cada um dentro do seu próprio contexto, dentro da sua própria cultura, né? Então, ela vai achar uma certa inutilidade às missões religiosas, ela fala com um tom muito forte, né, nesse sentido, porque ela tem uma crítica muito grande ao colonialismo mesmo, a forma como a coisa foi feita, né, a brutalidade como em alguns momentos se deu a imposição, né, de uma religiosidade. Então você vê a grandeza dessa mulher que é a Simone Weil, por mais que ela fosse um coração totalmente cristão, né, por mais que ela se sentisse pertencendo a Cristo, como ela diz nas suas próprias palavras, ela não admitia, né, que essa verdade na qual ela acreditava fosse imposta, né, na sua forma dogmática a uma cultura, a um povo que não comungava, né, daquela mesma experiência. E ela diz o seguinte: quando Cristo disse, ensinai todas as nações e trazei boas notícias, né, ele estava mandando trazer notícias e não teologia. Ou seja, ele estava dizendo que era para acrescentar a cultura daquele povo, a tudo aquilo que aquele povo já acreditava, acrescentar as boas novas advindas do cristianismo. Então, esse é um aspecto que mostra também uma tolerância, além de um respeito muito grande pelas outras tradições religiosas que ela admirava e que ela conhecia.